Olá, graça e paz, povo de Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem com o título Quando minha devoção não é suficiente. Quando ouvimos falar de devoção, logo talvez pareça meio paradoxal essa afirmação, devoção que não seja o suficiente, já que a devoção fala de um apego sincero e profundo a alguma coisa. Mas vamos observar o que a Bíblia nos ensina a respeito dos tipos de devoção que existem. E realmente vamos aprender aquelas que são vãs e aquelas que realmente é eficaz. Nós podemos usar como texto base aqui João 3, lá quando fala do bate-papo de Jesus com Nicodemos. Observe que Nicodemos, ele era um mestre da religião. Era uma pessoa que realmente se dedicava àquilo que ele acreditava. Era uma pessoa que, talvez, diante da sociedade, tivesse uma boa reputação. No entanto, quando ele se aproxima de Cristo, Jesus diz a ele que era necessário que ele nascesse de novo. Ele perguntou: o que eu faço para herdar o reino de Deus, ou para entrar no reino de Deus? E Jesus disse a ele: é necessário você nascer de novo. Ou seja, Jesus estava dizendo a ele que tudo aquilo que ele já tinha feito e fazia não era suficiente, que ele precisava de um processo de transformação. Mas como pode um homem tão religioso, um homem tão dedicado à sua crença ou à sua religião, vamos dizer assim, ouvir isso de Jesus, ouvir que não era suficiente aquilo que ele fazia, que ele precisava passar pelo processo? E aí Nicodemos pergunta: como posso eu, um homem já velho, voltar ao ventre da minha mãe? E aí Jesus disse a ele: você precisa nascer da água e do Espírito. Então Jesus explica a Nicodemos qual era realmente esse novo nascimento que Jesus descreveu a ele. Esse fato, na realidade, ele ilustra bem muitos textos que nós podemos encontrar nas Escrituras. Pessoas que aparentemente eram dedicadas. O próprio apóstolo Paulo, ele entendeu que antes de conhecer a Cristo, antes de se converter, vamos dizer assim, a Cristo, ele era também um cara dedicado, uma pessoa dedicada à sua crença, era fiel à sua crença, e na realidade, quando encontrou Jesus, Jesus produziu na vida dele um novo nascimento, e disse a ele que a partir daquele momento ele teria uma mudança na sua história. Ele passaria de ser aquele cara que perseguia a igreja, que perseguia os cristãos, os discípulos de Jesus, e agora passaria a ser perseguido, porque Deus escolheu para levar a mensagem de Jesus ao mundo. Observe então que Paulo também passou por uma transformação naquele momento. E muitas vezes a nossa devoção, ela é apenas uma devoção como a de Nicodemos e como a de Paulo. Para não falar também de um outro texto bíblico muito importante, o texto da Santa Ceia, onde nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 11, nós vemos lá o texto da Santa Ceia, e é um texto também, né, que as pessoas se reunindo para celebrar a ceia do Senhor, um momento de comunhão. E então o apóstolo Paulo repreende aquele povo e diz: olha, a reunião de vocês faz mais mal do que bem para vocês. Porque vocês estão se reunindo em nome do Senhor, vocês estão se reunindo celebrando a ceia do Senhor, mas na verdade a maneira com que vocês estão se reunindo, a maneira com que vocês estão se relacionando e lidando uns com os outros, na realidade é muito antagônico a tudo aquilo que vocês professam, o que vocês declaram nas mensagens, vamos dizer assim, ou daquilo que vocês tentam anunciar quando vocês tomam a Santa Ceia. Afinal, a Santa Ceia é um memorial. Jesus diz que quando nós fizéssemos isso, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciar a morte de Jesus, celebrando a Santa Ceia até que Ele venha, é antagônico a uma vida que não existe comunhão, que não há preocupação uns com os outros, não há dedicação de uns para com os outros, não há amor. Isso é muito antagônico à mensagem do Evangelho. Temos também no Antigo Testamento um texto muito forte, Isaías 58. Eu aconselho que você leia Isaías 58 e que a gente possa avaliar as nossas reuniões, nossos atos litúrgicos, o que temos feito com a nossa adoração pública. Em Isaías 58, Deus chama a atenção, usa o profeta Isaías para chamar a atenção do seu povo, dizendo que eles jejuavam, eles iam ao templo, pareciam amar aprender sobre Deus, mas que na verdade eles estavam vivendo de uma forma que desagradava ao Senhor. Eles não respeitavam o próximo, não respeitavam os seus próprios irmãos, não respeitavam os seus empregados, não praticavam a justiça. E é isso que Jesus disse a Nicodemos: é vã a sua devoção quando a sua devoção é devoção a um sistema, a uma ideia, a uma crença, e não a Deus realmente. A verdadeira devoção que não é vã, a verdadeira devoção que produz transformação em nossas vidas, ela é a devoção ao Senhor.
E ser uma pessoa devota ao Senhor, ser uma pessoa que realmente tem um apego, conforme a própria definição da palavra, um apego sincero e profundo a Deus, no nosso caso, essa devoção, ela nos leva a desejar parecer mais com Jesus. Essa devoção nos leva a querer participar mais daquilo que Deus espera que nós participemos, não daquilo que muitas vezes a religião. Existem muitas pessoas que são especialistas em cumprir dogmas, são especialistas em participar de tudo que há na igreja, assim como o povo lá, quando Isaías repreende o povo. Iam ao culto, queriam aprender do Senhor, pareciam-se a aprender e com alegria sobre o Senhor, praticavam jejuns e orações, mas na verdade estavam longe de Deus. Jesus também repreende os fariseus em um outro episódio, dizendo: vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. A verdadeira devoção é aquela quando o nosso coração está diante do Senhor, está próximo dele. E um coração próximo de Jesus é um coração transformado. Um coração que ama o próximo, que ama a Deus, que ama a justiça, um coração que deseja ardentemente passar por um processo de transformação. Esse processo de transformação vai nos fazer parecer mais com Jesus e menos conosco. Quanto você e eu somos percebidos no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, e quanto Cristo é percebido em nós, na nossa vida cotidiana. Quando nós somos mais percebidos, nossas fraquezas, nossas debilidades, nossos pecados, nossas injustiças, quanto mais tudo isso é percebido em nós, é sinal de que estamos longe de Jesus. O que aconteceu com essas pessoas que apresentavam uma devoção vã, eram pessoas, como eu disse, que tinham uma devoção a um sistema, a um conjunto de crença, a uma religião, e na realidade não tinham uma devoção ao Senhor. Essas pessoas praticavam essa devoção com todo empenho, como Nicodemos, como Paulo, e talvez se a gente citar o povo do livro do profeta Isaías, talvez estivesse um pouco mais distante de Nicodemos e Paulo, mas era um povo que aparentemente estavam ali no caminho correto, mas estavam distante de Deus. Na verdade, a devoção que o Senhor espera de nós é a devoção que Paulo apresentou depois do seu novo nascimento. Uma devoção onde ele desejava ardentemente revelar Cristo ao mundo. E que essa seja a nossa devoção, quando nós nos parecemos mais com Jesus. E como eu disse, as nossas debilidades, nossas fraquezas, nossas injustiças, nosso pecado, tudo isso deixe de aparecer, e o que começa a aparecer em nossas vidas é Cristo, é o amor de Deus, é a justiça, é a longanimidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Quando essas coisas e coisas parecidas com essa começam a ser mais percebidas em nossas vidas, é porque Cristo realmente está habitando em nós, e está vivendo através de nós, está sendo percebido no mundo por aqueles que amam a Cristo. Que nós possamos ser essas pessoas, que a nossa devoção possa resultar naquilo que o profeta Isaías disse: quando vocês passarem por esse processo de transformação, certamente o Senhor zelará, cuidará de vocês, ouvirá vocês, porque antes disso serão apenas orações vazias que não alcançam o trono de Deus. Mas quando nós estivermos realmente vivendo uma vida de devoção a Deus, nós certamente alcançaremos o coração do Senhor, e o cuidado, seu amor, sua graça e sua misericórdia estará sobre nossas vidas. A palavra do Senhor diz, quando Pedro escreve, que Deus já proveu tudo que nós precisamos para vivermos uma vida de devoção ao Senhor. Basta nós buscarmos e clamarmos ao Senhor, e assim certamente viveremos daquilo que o Senhor espera de nós. Amém? Que Deus nos abençoe, produza transformação em nós e nos conduza ao novo nascimento. E assim, Cristo será percebido através de nossas vidas. Deus abençoe em nome de Jesus.